Bom, esse artigo é um artigo digamos assim, de provocação, né? Mas que eu gosto muito. Quarterly Journal of Economics, então publicado numa revista de ponta, né? Quer dizer, inquestionável, uma revista aí bem conhecida, bem dependendo do ranking, até a de mais impacto na nossa área de economia. Is fixed investment the key to economic growth? Ponto de interrogação. Blomstrom, Lipsey e Zijan, 96, né, Quarterly Journal of Economics. E eles estão fazendo, a pergunta é essa, se o investimento fixo é a chave para o crescimento econômico. Que fique claro que isso aqui não encerra a discussão. Como nós vamos ver na nossa próxima unidade, a econometria dificilmente vai dar checkmate aqui, porque sempre tem problema de variável, qual que entra, qual que não entra. Mas bota bode na sala, né? Quer dizer, abre a discussão. A gente tem uma fixação muito grande com a ideia do investimento e crescimento. Isso é uma coisa muito, muito forte. Você pega o nosso modelo neoclássico básico, no caminho de crescimento equilibrado, o crescimento depende só da produtividade. Ainda assim, você pode argumentar que o investimento, como ele traz máquinas novas, ele pode estar impactando a produtividade. O próprio Solow tem um argumento desse jeito. O fato é que existe essa correlação positiva entre taxa de investimento e crescimento econômico. Nós vimos isso tanto no Monkey, Homer e Weil, quanto, né, aqui agora, no vídeo anterior, no Barro. Essa correlação aparece. Então, muita gente acha que o investimento em capital fixo, a formação bruta de capital fixo, ou em máquinas e equipamentos também, que se fala, seja determinante da taxa de crescimento de um país. Então, essa ideia é muito forte, né? Quer dizer, vem inclusive essa ideia do investimento público, que o Barro já não está bem assim e tal, mas o investimento como um todo, não é? Como um todo. Você vê, o pessoal mais esquerda costuma focar muito no investimento público, se não tiver investimento público, a economia não vai crescer. O pessoal mais de direita, o Paulo Guedes agora está falando o tempo todo, porque eu vou baixar a taxa de juros, quando eu baixei a taxa de juros, e fiz isso, e fez aquilo, vem o investimento privado. Então, essa é a discussão. Obviamente, quando eu digo que é uma provocação, eu estou dando um spoiler danado, né? Mas vamos lá. Como já vimos em termos teóricos, a relação de causalidade entre taxa de investimento e crescimento é verdade em modelos de IPACA, mas em modelo neoclássico esse efeito só ocorre durante a dinâmica de transição. E no longo prazo desaparece, ficando apenas o efeito da produtividade. A não ser, claro, você pode argumentar que o investimento afeta a produtividade, como eu falei já há pouco. Desta forma, em modelos neoclássicos, o investimento só afeta o crescimento de longo prazo se aumentar a produtividade, como eu tinha falado há pouco. Então, não é no investimento per si que vai, né? Vamos investir em qualquer coisa, vamos fazer estádio onde não tem time de futebol, vamos fazer refinaria que não fica pronta, ou que não vai funcionar porque ela produz um custo tão alto que é melhor deixar desligada, mas o investimento é bom. Não é bem assim que a banda toca, pelo menos não em modelo neoclássico. Bom, correlação não implica causalidade, esse é um fato. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente o tempo todo, né? Quer dizer, isso não é só slogan. Desta forma, constatar uma correlação não é suficiente para determinar a causalidade. Por exemplo, é possível que o aumento do crescimento que leve ao aumento do investimento. O contrário, a economia está crescendo e isso que puxa o investimento. O artigo que vamos discutir, né, esse artigo aqui, ele trata dessa questão e aplica técnicas econométricas para avaliar qual a relação de causalidade entre investimento e crescimento em períodos de 5 anos. Né? Em vez de 1 em 1, eles fazem de 5 anos. Só um parênteses aqui. Eles vão usar, basicamente, o conceito de causalidade de Granger. Causalidade de Granger, ele pega uma ideia de antecedência, que tem uma referência com causalidade, né? Quer dizer, as consequências vêm depois, aquela máxima lá do que dizem, né, que é do personagem lá do Estrada de Queiroz, o conselheiro Acácio, mas que eu li recentemente que não que ele nunca disse isso. Eu não sou um conhecedor profundo da obra do Estrada de Queiroz para saber se disse ou não disse em algum lugar, né? Então, mas a ideia é essa que você está olhando. Você quer ver o que vem antes, né? Quer dizer, então essa é a ideia da causalidade de Granger, que não é essa causalidade lá da Duffler, do Banerjee, né, desse pessoal que ganhou o prêmio Nobel. Muito bem, eles fazem aí uma coisa bem mais sofisticada, o que eles estão fazendo com tratamento e controle e tal, mais próximo de outras ciências. Então aqui, estritamente falando, também não dá para pegar a causalidade, mas dá para pegar a antecedência, e a antecedência já deixa no ar, por isso que eu disse, a provocação fica feita.
Bom, a primeira tabela do artigo apresenta regressões entre a taxa de crescimento de 5 anos e taxa de investimento. A primeira coluna apresenta o resultado do crescimento contra a taxa de investimento no período anterior, período aqui sempre 5 anos. A segunda, no mesmo período, e a terceira no período posterior. Repare que tanto o coeficiente estimado quanto o R2 aumentam da primeira para a última regressão. Então, de novo, a primeira, que é resultado do crescimento contra a taxa de investimento no período anterior, a segunda no mesmo período e a terceira no período posterior. Tá? E a terceira, ficou ano aí, mas é a terceira no período posterior. Então são três regressões. A parte de baixo da tabela repete as regressões usando dummies para os países de forma a eliminar efeitos fixos. Eficiência do governo, corrupção, violência, cultura e coisas desse tipo. Então está aqui as taxas. Né? O que está acontecendo? Se você faz regressão de crescimento na formação bruta de capital fixo, tá certo? Se você faz a regressão no período precedente, você tem 0,30 de coeficiente. Se você faz no corrente, 0,60. Se você faz no futuro, 0,60. O que é curioso. Porque aqui você está dizendo assim, o maior coeficiente aparece em relação, quando a regressão, crescimento e investimento, o maior coeficiente vai aparecer em relação ao investimento no período seguinte. Opa! Mas o investimento no período seguinte causou o crescimento para trás dele? Baita ponto de interrogação. Baita ponto de interrogação. E o R2 também vai crescendo. Ele é baixinho, né? Isso é óbvio também. Eu queria que só investimento explique crescimento. Isso ninguém nunca está afirmando. Mas vai crescendo. Quando você bota as dummies, o resultado continua, inclusive, assim, dá negativo. Dá negativo o crescimento com o investimento no período anterior. Não significativo, né? Mas negativo. Aqui também negativo, não significativo. Aqui também não dá significativo, pelo menos dá positivo. Então, você tem uma coisa estranha agora. Você tem, no mínimo, uma coisa estranha. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessas, né? Então, para analisar a direção de causalidade, os autores vão usar o conceito de causalidade de Granger, às vezes chamada Granger síntese. Então, esse é o conceito... Desculpa. Esse é o conceito que eles vão utilizar. Que, como eu disse, talvez não seja a melhor forma de testar causalidade. Esse é um artigo 96, nessa literatura aí que levou o Nobel recente. Não estava ainda como está hoje e tal, mas é o que eles fazem. Deu um QJE, coisa beça. Bom, a variável y causa no sentido de Granger a variável x se a predição de x com base em valores anteriores de x pode ser melhorada usando valores anteriores de y. Então, você tem uma variável y, você quer saber se ela causa no sentido de Granger a x. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar prever x usando os valores passados de x. Então, sei lá, você quer saber se juros causam inflação. Você tem essa relação de causalidade no sentido de Granger. Então, você faz uma regressão da inflação contra o passado da inflação. Inflação desse período, dos períodos anteriores. Depois você faz uma regressão da inflação, passado da inflação e passado de juros. Se o passado dos juros melhorar a regressão, então há causalidade no sentido de Granger. Se não, então não há causalidade no segundo sentido de Granger. Percebam que a gente pode depois inverter as variáveis. Você pode perguntar em que direção que tem essas causalidades. Tá? Se tem no sentido de uma para outra e não tem no vice-versa, pelo menos mantém a antecedência temporal, você conseguiu caracterizar que vai para lá. Então está aqui até o registro que eu botei, né? O artigo foi publicado em 96, de lá para cá as técnicas para avaliar a causalidade de economia evoluíram muito. Não por acaso o Banerjee, a Duffy e o Kramer ganharam o Nobel em 2019. Hoje o conceito de Granger é melhor tido como precedência temporal melhor lido do que causalidade propriamente dita. Mas vamos continuar, né? Porque tem apesar de tem uma coisa interessante aqui de dizer. E como no fundo o artigo já deu spoiler, ele está batendo quer dizer, se você não tem precedência, você já faz uma confusão aí, né, boa na cabeça das pessoas. Então, no artigo, os autores começam estimando as regressões. Eles vão fazer RGDPC, que é crescimento do PIB per capita, contra o passado do crescimento,
E aqui eles fazem RGDPC contra o passado do crescimento e o passado do investimento, naquela ideia lá da causalidade de Granger, né? Ele quer saber se esse cara aqui melhorou a regressão. Então, RGDPC é o crescimento do PIB per capita em T, e em VT, lembra que o salto aqui é 5 anos, só para ficar claro. Bom, está aqui a regressão copiada e colada para ninguém depois dizer que eu trapaceei. Então, está aqui a regressão. O que você tem aqui é que o R2 é o mesmo, o R2 não mudou, quer dizer, certamente lá na casa decimal, então aqui com 2 casas decimais não mudou, e o coeficiente deu menor até do que o desvio padrão, né? Então não deu significativo, então não dá para falar em causalidade de Granger no sentido investimento PIB per capita. Então não foi possível rejeitar a hipótese nula, falando bonito, falando como econometrista, de que investimento no período anterior não explica crescimento no período seguinte, dada a taxa de crescimento dos períodos anteriores. Crescimento defasado é um preditor pobre para crescimento, mas colocar investimento defasado não melhora o quadro. Pronto. Esse é o resultado que a gente tira dessa regressão. Então, esse R2 baixinho diz isso. Olha, o crescimento defasado não é um bom preditor para investimento. Mas, se você coloca investimento defasado, não melhora em absolutamente nada. Né? Continua uma porcaria. Então, sugere que o investimento não está, ou pelo menos causando Granger, ou não está como uma variável antecedente. Na sequência, os autores estimam as seguintes regressões. Agora eles viram o jogo. Investimento contra o investimento defasado e depois investimento contra o investimento defasado e crescimento defasado. Então agora eles viram a regressão. Eles querem saber agora se tem causalidade do Granger no sentido taxa de crescimento e investimento. Então está aqui o resultado. E o que a gente vê é que quando você bota a taxa de crescimento, melhora o R2, que pelo menos melhorou a regressão. Agora também não é essas coisas todas, né? 9,49, 6,9. Se fizer aí a divisão, não dá 2. Então, ele está dizendo que deu significativo, mas não deu. A não ser que aqui esteja o próprio T. É possível que aqui esteja o próprio T, que ele está dizendo que é significativo. Aqui não dá significativo, não dá de jeito nenhum. Ainda que seja o próprio T, não dá significativo. Aqui está, então, esse parênteses não deve ser o desvio padrão e sim o T. Então, a estatística significativa sugere que o crescimento anterior explica investimento, mesmo quando consideramos o investimento defasado. Investimento defasado é um bom preditor para investimento, mas inserir crescimento defasado melhora o poder explicativo do modelo. Né? O 2 não deu muito bom não, mas o 1 deu bom. Você vê que o modelo teve um R2 alto e tal. Então, o que você tem aqui é que você pega um efeito de antecedência, mas é do crescimento para o investimento e não o contrário, como as pessoas costumam achar. Então, seria o crescimento que causaria o investimento e não o investimento que causaria o crescimento, a valer esses resultados que eles estão olhando. Bom, a terceira regressão inclui investimento em T-1 e T+1 para explicar o crescimento. Né? Só para ver o que acontece. Então faz aqui a regressãozinha. Né? Agora tem investimento em T+1. Tem investimento para T+1. T-1, T e T+1. Tem todo mundo. E tem o defasado também. Está aqui a regressão. Está aqui a regressão. Realmente estava muito alto isso para ser. Então tem a regressão aqui. Reparem que o melhor resultado é o investimento futuro. Né? Aqui fica 0,005 negativo, 0,005 negativo, se aqui for mesmo ter, não dá nem significativo, aqui fica positivo. Então, esse teste que segue SIM 72 também sugere que crescimento Granger causa investimento e não o contrário. Os sinais negativos para investimento em T-1 e T podem estar relacionados à alta correlação entre essas três medidas de investimento, que bagunçam um pouco as regressões. Então, nós temos aqui um resultado, uma provocação. Volto a dizer, eu não estou dizendo que acabou a discussão, investimento não afeta crescimento. Não, pelo amor de Deus. Isso é um artigo numa bela revista, autores bons e tal, mas que é uma baita provocação nessa fixação que se tem, às vezes, que para crescer tem que ser via investimento. Por que eu trago esse artigo? Depois eu continuo aqui o
a discussão. Eu trago esse artigo porque eu acho que aqui, especialmente no Brasil, no nosso debate, a gente tem essa fixação com o investimento. E muitas vezes o investimento, é claro que o investimento que aumenta a produtividade, ou seja, você tem alguns investimentos que é muito óbvio o impacto no crescimento, né, apesar das regressões macro. Agora, o investimento per si pode inclusive atrapalhar o crescimento. Pode inclusive atrapalhar o crescimento. Então, se você faz, por exemplo, uma política insana de estímulo, você está estimulando de todo jeito o investimento e viabilizando projetos muito ruins, você acaba criando uma crise lá na frente. Nesse sentido, tem um artigo do Kiro e outros autores sobre as lições da Grande Depressão para a crise de 2008 nos Estados Unidos, onde ele diz literalmente isso. Ele diz, olha, se um país embarca muito agressivamente em políticas para sustentar o investimento e o emprego e não olha os efeitos disso na produtividade, você está criando uma grande depressão. Ele até brinca lá com Keynes, né? Keynes, ao longo prazo estaremos todos mortos, ele diz, no longo prazo estaremos todos em uma grande depressão, né? Porque essa ideia de que o investimento ruim ele pode ser prejudicial para a economia, né? Quer dizer, o investimento pode acabar sendo ruim, ela é antiga. Ela é antiga. Quem conhece, né, a escola austríaca de economia, certamente tem essa ideia na cabeça, porque a teoria do ciclo econômico da escola austríaca, claro, tem problemas, é um pouco difícil compatibilizar aquilo com decisão ótima da firma e tal, mas é tudo isso, eu não sou economista, até a pessoa fala, você é um economista austríaco? Eu digo, não, eu sou economista cearense, entendeu? Não é austríaco, olha a minha cara, eu tenho cara de austríaco, eu sou do Ceará, cara. Agora, Hayek é um baita de um economista, é um dos grandes economistas do século XX, inegável. O cara tem um prêmio Nobel, o artigo dele sobre conhecimento, que não é sobre ciclos, mas o artigo dele sobre conhecimento é considerado um dos melhores, pela própria American Economic Association, um dos melhores artigos publicados na American Economic Review no século XX, e tem contribuições. E ele teve essa sacada, que é típica da economia austríaca. E qual é a sacada deles? A sacada deles é o seguinte, se um banco central bota a taxa de juros muito baixa, ele pode acabar induzindo essa indução que é meio complicada, porque por que o empresário não percebe isso e tal? Mas tudo bem, só pegue a ideia. Essa discussão lá na década de 30, né, que esses caras estavam trazendo. Né, lá na década de 30, né, os economistas austríacos trazendo. Se o Fed, se o Banco Central qualquer, ele bota uma taxa de juros muito baixa, ele vai acabar estimulando um tipo de investimento que é incompatível com a preferência intertemporal da sociedade. Mas o argumento é bacana, a coisa é bem desenhada. Esse investimento vai acontecer porque o juro está muito baixo. Então, você vai fazer esse investimento, um projeto muito longo, tudo isso. Só que, assim, como essa taxa de juros ela não reflete a preferência intertemporal, ela não se sustenta. E quando acontecer o ajuste, esse investimento está inviabilizado. Então, você botou um monte de capital ali que não vai dar em nada. Por quê? Porque esse investimento de saída ele era incompatível com essa taxa de desconto, a preferência intertemporal da sociedade. De novo, claro, eu estou tentando resumir em 2 linhas toda uma teoria, né? Tem livros escritos sobre isso, tem artigos e mais artigos. Se alguém se interessar por esse tema, me procura, eu dou referência. Eu não sei se é o caso de orientar, eu não me sentiria seguro para orientar um negócio desse, só se fosse uma coisa mais de fazer uma comparação entre aquelas ideias e o que veio depois. Mas você departamento tem o Mauro Bojanovski, então fazer HPE aqui a gente fica até sem graça, porque tem o maioral, né? Então, assim, o cara é bom demais, talvez um dos melhores do mundo aí na área, mas talvez ele se interesse, não sei. Eu só digo o seguinte, se quiser conversar, se quiser mais referência, eu passo. Agora, a ideia, então, de que estimula o investimento, que o crescimento vem, ela me incomoda. E é por isso que esse artigo está aqui. Esse artigo está aqui para dizer que eu não sou o único que me incomoda com isso, que tem evidência econométrica, publicado em jornal de alto impacto, tudo que o pessoal pede. Está aqui o artigo, entendeu? De novo, não estou dizendo que encerra a discussão, longe de mim dizer isso, mas estou dizendo que é um constrangimento para quem tenta olhar
para esse lado, com essa fixação gigantesca no investimento. Por exemplo, em relação ao investimento público, ó, que lá no Barro também já tinha dado problema o investimento público. Eu acredito piamente que antes de alguém tentar partir para uma nova rodada, um novo ciclo de investimento público, como muita gente está propondo, gente boa, inclusive, nós deveríamos entender por que o governo tem investido tão mal há muitos anos. O que aconteceu? O governo não consegue terminar a obra, ou quando termina é muito difícil, tem muita obra parada, as obras ficam acima do orçado, as obras demoram muito mais tempo do que o necessário, as obras vêm com problema, né? Eu tenho um pouco de experiência acompanhando o prédio da FACE, eu não era diretor na época da construção, diretores aí foi o professor César Tibúcio, o Tomás, eles que sofreram, mas eu estava no conselho, então eu acompanhei o sofrimento deles, e depois eu fui diretor quando o prédio foi entregue, então eu recebi um prédio cheio de problema, um prédio novo, um prédio que na construção foram 3 construtoras, salvo engano, quebrava uma, depois vinha outra, então quer dizer, por que aconteceu isso? Construir um prédio, cara. Se ainda fosse um prédio com uma faculdade de, sei lá, física, que tem que ter uns negócios, porque senão o negócio vai explodir, sei lá, de radiação. Mas não, isso é uma faculdade de administração, economia e contabilidade, depois entrou gestão de políticas públicas. O que a gente precisa é sala de aula, cara. Não tem bomba aqui, não tem nada que explode, não tem um laboratório que não pode ter vibração, porque se um caminhão passar e vibrar, a experiência do cara vai pro beleléu. Não tem nada disso. Não tem uma sala, né, que a temperatura não pode alterar, porque se alterar, você não tem nada disso. Não tem nada disso. E mesmo assim foram 10 anos para construir um prédio. 10 anos. 3 empreiteiras, 3 construtores, construtora quebra, eles faz relicitação. Quando entrega o prédio está cheio de problema. Por quê? O que aconteceu? Se fosse uma coisa só do prédio, eu ia dizer, a gente tem um baita azar. Mas não é. É generalizado isso. É generalizado em outros estados, em outras universidades, sem ser na área de educação, na parte de infraestrutura isso tem acontecido. Por quê? Então, eu, por exemplo, acho mais importante corrigir isso do que começar uma nova rodada de investimento público que pode levar a outra desgraceira, como aconteceu agora. A gente está terminando uma década perdida, não sei se vai ter outra. Se você olhar o que aconteceu na década anterior, na década perdida, né, naquela máxima, de novo, não estabelece causalidade, mas é uma antecedência, uma coisa, houve um aumento do investimento. Um aumento claro do investimento durante a primeira década do século XXI. Não veio uma década boa, veio uma década perdida. Né? De novo, porque também aconteceu isso lá na virada dos anos 70 para os anos 80, teve um aumento, a marcha forçada, né? Década perdida nos anos 80. Então é um padrão que devia ser no mínimo incômodo, esse negócio de faz um esforço de investimento e vem uma década perdida depois. O que está acontecendo? Qual é a história? De novo, eu não estou alegando que o investimento causou essas décadas perdidas, eu não tenho elemento para isso. É muito difícil estabelecer causalidade em macroeconomia, talvez impossível, eu sei que tem grupo sintético, essas coisas, mas está longe de chegar num padrão assim, que realmente eu estou vendo causalidade aqui, mas tem suspeitas fortes de que investimento pode ser um tiro pela culatra. Né? Então é um tema que me interessa, essa relação de investimento, crescimento, eu acho que tem importância para a política pública no Brasil, e experiências aqui de investimento ruins não faltam, infelizmente, no país. Né? Então, toda a vida que eu vejo. E aí, você vê agora também, a pandemia complicou muito, né? Mas se você pegar, antes da pandemia, tinha um discurso muito claro do governo agora, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, dizendo, não, porque nós estamos baixando a taxa de juros e isso vai dar um estímulo no investimento. Cara, aquela taxa de juros talvez não fosse real, talvez ali, inclusive, assim, curioso que o Paulo Guedes citou os economistas austríacos no começo do governo, e ele talvez tenha cometido um erro desse. A gente nunca vai saber, porque veio a pandemia e virou tudo de ponta cabeça. Então não dá para dizer que acontecia, o que teria acontecido no Brasil em 2020 e 2021 se não tivesse tido pandemia. Né? A gente não tem esse dado. A gente tem um dado com pandemia, e aí é claro que a pandemia, a maneira de resolver questões ligadas à saúde e outras políticas passam a ter um papel fundamental. Da minha parte, minha percepção é que não teria dado muito certo o negócio, porque você está estimulando um investimento que talvez não seja o investimento que nós precisávamos. Né? Quer dizer,
Você pode até ter parte dele, mas outra parte pode acabar atrapalhando. Bom, então vamos voltar para o texto. Eu fiz esse parêntese grande, peço desculpa, mas de novo, é um curso optativo de pós-graduação e a minha oportunidade de vender um pouco é meu peixe para ter orientandos e essas coisas aí que são legais também, né? Então, é meu direito fazer comercial em disciplina optativa de pós-graduação. Bom, e de graduação também, né? Disciplina optativa é um pouco isso, é para conhecer a área de trabalho do professor e ver se aparece o interesse mútuo. Bom, então voltando para o artigo, a literatura aponta uma série de variáveis que podem explicar o crescimento. Discutimos esse ponto na unidade anterior, né? Que foi, não é unidade, foi no slide, no vídeo anterior. Então, os autores, então, repetem as regressões da tabela 1, acrescentando outras variáveis. Então, agora, eles vão fazer outras variáveis para ver o que está acontecendo. E se mantém, quer dizer, a estatística T mesmo aqui, né? Então, eu dei bobeira, estava já na tabela dizendo que é a estatística T. Então, se mantém o fato de que o valor mais forte se dá no período anterior, mesmo quando você bota outras variáveis. Se mantém que coeficiente aqui do anterior deu negativo, esse aqui está dando significativo, está dando significativo, aqui não, mas aqui está dando, e aqui só deu positivo para frente, mesmo quando você bota uma série de outras variáveis. Quais são as outras variáveis? Aqui na tabela tem, ele bota a renda per capita em 60, essa é sagrada, educação secundária, camida de capital humano, deflator do PIB, e mais mudanças na entrada de capital. Está aqui tudo no pé da letra para você ver. O fato é que eles botam lá os controles e mantêm esse resultado. Então, está ficando feia a coisa para o lado do investimento. Mais uma vez, o poder explicativo do modelo, a estatística T e o coeficiente estimado aumentam de T para T menos 1 e de T mais 1 para T. Então, esse é o constrangedor. Nas regressões com dummies, o sinal do investimento em T menos 1 é negativo, em T não é significativo e apenas em T mais 1 é positivo e significativo. Então, olha que doido. Quando você controlou os efeitos dos países, botou as dummies, você ainda cria esse monstrengo aqui, né? Você sai com uma coisa negativa. Então, curioso. Os autores fazem teste de causalidade nas linhas propostas por SINS, aquele que discutimos, e encontram os mesmos resultados com respeito ao investimento. Os autores também fazem análise com investimento em máquinas e equipamentos e encontram resultados semelhantes. Então, você está fazendo os testes e você não está encontrando essa antecedência. Não está encontrando. Volto a dizer, o conhecimento comum é que devia encontrar uma antecedência e até forte, né? Era isso que devia acontecer. Mas não está se encontrando isso, muito pelo contrário, dá até uns resultados bem estranhos. Então, os autores apresentam uma lista de variáveis que estão relacionadas com o crescimento no sentido de apresentarem relações contemporâneas significativas, tanto em dados cross-sections quanto em séries de tempo. Então, preços em relação aos preços mundiais, elas são variáveis, assim, para tentar explorar. Preço em relação que mede distorções, talvez distorções seja mais importante que investimento, e aí que vem, vamos tentar reduzir distorções, porque talvez aí a gente tenha um impacto maior no crescimento, sem o pagador de imposto ter que bancar outra aventura de investimento público, né? Proporção de estudantes na educação secundária, impressionante capital humano, ele sempre aparece aí bem na foto, então, de novo, pode ser até um caminho contrário, né? Pode ser até pensar um caminho contrário e tal, né? O pessoal vai ficando mais rico, aquela ideia, você vai acabar poupando em capital humano, mas o capital humano é bem forte. Proporção da força de trabalho na população, isso aqui talvez pegue um pouco até a questão demográfica, né? Pega um pouco essa questão demográfica. Investimento estrangeiro direto como proporção do PIB. Então, o investimento estrangeiro direto, ele dá. Agora, pode ser porque o país que atrai investimento estrangeiro direto seja um país que esteja já se mostrando promissor. Taxa de investimento apareceu nas correlações, foi a discussão, e a distância inicial em relação aos Estados Unidos. Então, esses são as variáveis que estão relacionadas com o crescimento, com relações contemporâneas significativas. Contemporâneas. Não é o que ele fez aqui. Aqui ele olhou para frente e para trás, só dizendo que tem outros candidatos. Então, a pergunta de provocação é por que tanto aqui, né? Por que a gente não olha, por exemplo, para cá? Por exemplo, para cá? Para essas distorções de preço?
Porque a educação acho que recebeu muita atenção. Antigamente no Brasil não se dava tanta atenção, não. Bem antigamente. Mas de um tempo para cá eu acho que muita política pública voltada para a educação. Mas, né, por que não? Então, vem aí a conclusão dos autores. Assim, não encontramos evidência de que o investimento fixo ou investimento em equipamento seja a chave para o crescimento econômico. Olhando as regressões de para frente e para trás, não apareceu. Tem outras variáveis que também têm correlação contemporânea alta com o crescimento. Essa conclusão está em linha com os últimos 25 anos de pesquisa em economia do desenvolvimento, que mostram que o caminho para o crescimento e o desenvolvimento é muito mais do que simplesmente elevar as taxas de poupança e investimento de 5% a 15%, como Arthur Lewis, Walter Rostov e outros sugeriram na década de 50, né? Aquele problema, a gente está repetindo ideias dos anos 50 e a literatura, mostra outra coisa. As instituições, o clima econômico e político, bem como as políticas econômicas que incentivam a educação, a entrada de investimentos diretos, o menor crescimento populacional e o uso eficiente do investimento, aqui é a chave, parecem ser os principais alicerces do crescimento econômico. Então, quem quiser aprofundar, pega lá o artigo para ver a argumentação dele. De novo, quem quiser esse tema, a gente conversa. Deixo aqui a provocação para vocês todos refletirem. Será mesmo que o investimento é a chave para o crescimento econômico? Será que vale a pena focar tanto? Será que não tem outra coisa? Será que o investimento, como eu acabei comentando aqui, né, eu fiz um bocado de reflexão, não pode acabar sendo um tiro que sai pela culatra? Ficam aí as dúvidas. De novo, a ideia aqui é colocar dúvidas e não certezas, mais dúvidas que eu acredito que são pertinentes, principalmente quando a gente pensa em políticas públicas que acabam direcionando um volume de recursos gigantesco para uma coisa que talvez não seja lá essa Brastemp, como costuma se dizer. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Próximo vídeo é outro vídeo provocativo e agora, nesse outro vídeo, nós vamos discutir a relação entre instabilidade política e crescimento. Então, vai ser outra provocação, outra cutucada em conceitos que a gente tem como estabelecidos. Até lá, o próximo vídeo. Obrigado de novo pela atenção.